Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Agora bem bonito, solta a voz, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. É com vocês, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Espero que vocês tenham se conectado com Jesus, com a espiritualidade e a vida que já se encontra, que é todo aqui, está sempre presente aqui na casa. Agora eu vou ler esse texto, A Gente Vai Embora. Em seguida iremos fazer a prece de Cáritas, para que depois o nosso irmão Sérgio fará a palestra para a gente. A gente vai embora. E fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas daqui de casa. As dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status.
a gente vai embora. Sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece, a roupa fica no varal, a gente vai embora. Se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua caótico, como se nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. Pois é. É bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente. Fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra. Até porque a gente vai embora. Essa é uma reflexão que faz a gente, muitas vezes a gente não gosta de falar da morte, mas a gente vai embora, a gente não sabe quando. A gente sempre ouve falar de uma fila, né? A gente não sabe quem é o próximo. Então a gente tem que estar sempre preparado, e é o que a espiritualidade sempre nos pede, nos orienta. Orar e vigiar os nossos atos. Todos nós estamos aqui porque temos alguma coisa para acertar, seja com algum familiar, seja por algum erro do passado. Todos nós. Não é porque nós estamos dentro da casa que nós somos diferentes. Não, todos nós. Como eu sempre falo, a gente é sempre... a gente pode ser assim, um caminho para chegar até aqui. Mas acho que a gente às vezes pode carregar mais coisas do que vocês que estão aí. Porque às vezes a gente fala, mas vocês são espíritos. Não, a gente é espírito porque a gente tentou encontrar o melhor caminho. Mas todos nós estamos nele juntos agora. Então a gente tem que dar as mãos e seguir. E sempre olhando e vigiando os nossos atos, as nossas atitudes. Vamos agora fazer a prece de cartas. Para elevar ainda mais essa vibração que já deve estar bem alta, né, Mara? Você pode relatar melhor aqui pra gente. A Mara acho que é o termômetro da nossa casa, né? Está sendo ultimamente o termômetro da nossa casa. Hoje está mais que os outros dias todos. Que a gente possa, sim, elevar, e como ela falou no começo, às vezes esses momentos é 15, 20 minutos, mas que a gente possa realmente estar presente aqui neste momento e estar de mãos dadas com a espiritualidade, que eles nos ajudam. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Eu vou trazer o relato da minha vida, o que eu alcancei nessa casa, e como eu sempre disse para o Cláudio, acho que não, mas para o Sérgio, um dia vai ter um momento certo. Então acho que chegou o momento de eu falar o que me trouxe a casa, tudo que eu alcancei aqui. Desde 2020, muitas coisas mudaram e a espiritualidade só vem trabalhando na minha vida cada dia mais. Então basta a gente ter muita fé, entregar nas mãos deles, que eles sempre estão aqui para nos ajudar. Vamos fazer a prece de cartas. Então, Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. E agora eu convido o Sérgio, que faz parte da nossa casa, hoje vai fazer a palestra, vai nos trazer alguns ensinamentos. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre amado Jesus esteja sempre nos envolvendo, nos amparando. A nossa gratidão por podermos estar em uma casa onde nós temos a liberdade para falar sobre o Evangelho, para falarmos sobre a doutrina espírita. Quando há muito tempo atrás, muitos irmãos não tinham essa oportunidade e não tinham esse direito. Então, muitos irmãos lutaram para que nós pudéssemos chegar aos nossos tempos de hoje com a abertura de estarmos em uma casa falando sobre o Evangelho. Então, é uma alegria para nós ver os nossos amigos aqui, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da casa e retornem. E aqueles que estão aqui conosco há mais tempo, sejam bem-vindos. Também a alegria de vê-los aqui conosco. Quando me perguntaram sobre o que eu iria falar e qual o tema que eu iria estar utilizando, eu não consegui achar um tema. Até que hoje, a querida amiga me mandou uma mensagem perguntando: se você tiver um tema, me passa o tema. Falei, bom, então vamos falar sobre o tempo de Jesus e o nosso tempo. E espero conseguir, dentro desse tempo, encontrar o nosso tempo e o tempo de Jesus. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer aqui nessa oportunidade. A pergunta que eu poderia e que eu posso fazer para vocês, e eu me faço, é: qual é a sua história? Como você se apresenta? Como você se identifica? É claro que, se vocês perguntarem a mim qual é a minha história, quem é o Sérgio, eu tenho colocações para fazer para vocês. Eu posso falar sobre a minha idade, o meu nome, meu parentesco, os meus pais, sobre os meus pais. Tem bastante coisa que eu posso falar a meu respeito, mas essa é algo que eu posso apresentar sobre o Sérgio. Eu posso fazer a minha apresentação. Mas e se nós pararmos para olhar
para dentro de nós. Quem sou eu? Essa é a pergunta que eu tenho me feito constantemente e, sinceramente, eu tenho tentado achar essa resposta, e na outra oportunidade que eu falei aqui, eu também fiz essa indagação e fiz essas perguntas. Vocês vejam bem que já está fazendo pelo menos uns 3 ou 4 meses e eu ainda não encontrei a resposta. Eu espero encontrar essa resposta até o final da minha existência, que eu espero que demore ainda um bom tempo. Né? Hoje eu tenho 59 anos, então ainda espero chegar pelo menos até os 90, né? Então vamos ver o que eu consigo dentro desses 30 anos aí, tá? Mas vamos fazer uma busca no nosso tempo e tentar entender um pouco de nós. Se eu perguntar para vocês o que se passou, ou como vocês vivenciaram, ou o que vocês experimentaram quando vocês tinham 10 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, vocês se lembram dessa fase? Do que aconteceu com vocês? De como vocês passaram por essa fase da vida? Eu acho que é interessante nós procurarmos lembrar e procurarmos buscar essas recordações. Porque tem fatores ali que mexem com a nossa história, que fazem parte do nosso eu. Como que eu posso apresentar um Sérgio para vocês se eu não me lembro das fases pela qual eu passei na minha existência? Hoje eu tenho 59 anos, muitos aqui são mais jovens, mas é importante, lá tiveram pessoas que eu ainda me lembro de alguns fatores, de alguns pontos, e não de todos. E se nós perguntarmos o que aconteceu quando você tinha 20 anos, já está mais perto, dá para nós termos uma ideia mais precisa. Pessoas que fizeram parte da nossa vida, companheiros que caminharam conosco, ou que simplesmente transitaram pela nossa vida e foram embora. Nós não nos encontramos mais, não nos vimos mais. Se perguntarmos mais perto de 10 anos atrás, as pessoas com quem você viveu e conviveu ou ainda convive nesses 10 anos, como que nós vamos nos lembrar dela? Como que nós vamos tentar, né, aí traçar uma linha de importância para com essas pessoas? E observem bem que todas essas pessoas são importantes na nossa vida, mas nós não nos lembramos de todas. Seriam muitas para nós nos lembrarmos. Nos lembramos de datas, posicionamentos, nos lembramos de fatos que ficaram gravados, que ficaram registrados, e não todos. Então, dessa forma, nós vamos vivendo e chegamos até o ponto onde nós estamos. De quantas pessoas você se lembra que foi importante na sua existência, que foi importante na sua trajetória? Importante nós observarmos isso. E eu não me lembro de muitas. E dentro dessas pessoas, qual foi a proporção maior? Pessoas boas ou aquelas que nós chamamos de pessoas ruins? Também é importante nós analisarmos. É curioso que durante esse tempo em que eu estou tentando ou eu estou refletindo sobre o meu passado, eu não consigo me lembrar de muitas pessoas ruins. São poucas. E aquelas a qual eu considerava ruins, eu ainda tenho uma dúvida se realmente elas foram ruins. Depende muito de como nós a enxergamos do ponto de vista a qual nós nos posicionamos. O que aconteceu na época, o que aconteceu no tempo, e através do tempo, nos trazendo até a posição em que nós estamos hoje, nós vemos fatos de uma ótica
totalmente diferente. Então, aquilo que muitas vezes era ruim, nós hoje enxergamos como não, ou deixamos passar, simplesmente deixamos que vá embora. Tem uma historinha muito legal, que muitos irmãos já contaram, e eu também sempre gosto de contar, é que uma menininha, ela ganhou um presente, um joguinho bastante interessante para as crianças da época. E ela tinha uma coleguinha que era muito querida para ela. E essa coleguinha veio até a casa dela e pediu que ela lhe emprestasse aquele brinquedo, porque ela ia sair com a mãe. E ela então falou, olha, tudo bem, né? Vamos, eu te empresto. E emprestou o brinquedo para a criança. Quando ela voltou, ela encontrou na calçada, dentro do condomínio, os brinquedos todos quebrados. Ela ficou revoltada. Falou assim, que absurdo, eu emprestei o brinquedo para minha amiga e ela simplesmente o quebrou, ela o destruiu. E ficou nervosa, super irritada, xingando, esbravejando. E a mãe tentava acalmá-la e não dava, não tinha como acalmá-la. Então, quando elas estavam sozinhas no apartamento, a mãe chegou e falou, filha, você se lembra aquela vez que você saiu com seu vestidinho novo e você passou um carro e jogou lama em você? Você chegou em casa, queria lavar o vestidinho, o que a vovó falou para você? Não, minha filha, deixa a lama secar. Depois você bate a lama da roupa, que fica mais fácil para você lavar. Caso contrário, ele vai ficar numa posição que você não vai conseguir limpar. E ela então continuou irritada. Passou mais um tempo, eis que bate a porta. A coleguinha chegou e falou, olha, você me emprestou o brinquedo, mas aquele valentão aqui do nosso condomínio, ele chegou, eu estava brincando, pediu para brincar comigo, eu não deixei, ele quebrou o brinquedo. Como eu não queria devolvê-lo quebrado a você, eu fui com a minha mãe para comprarmos um novo. Então eu estou te devolvendo um brinquedo novo. Aí ela falou, você me perdoa? E a menina então olha para ela e fala assim, tudo bem, a raiva já secou. Então, nós deveríamos agir dessa forma. E é assim que nós enxergamos os fatores ruins. E hoje, eles não são mais. Porque as visões, elas vão mudando com o tempo. Quantos te ajudaram nesse período dos 10 anos? É lógico que antes disso, mas que você se lembra. Quantos te ajudaram de lá até aqui? Ou quantas pessoas você ajudou de lá até aqui? Eu coloco 10 anos, porque desses 10 anos nós já tínhamos uma certa noção e já tínhamos também aí a oportunidade de repartir um lanche com um coleguinha, alguma coisa desse tipo assim. Quantos? Foram mais pessoas que te ajudaram ou você ajudou mais pessoas do que recebeu ajuda? Quando eu me pego lembrando e pensando sobre os fatores, eu não consigo achar alguém que eu tenha ajudado. Não sei porquê, mas essas pessoas, elas sumiram, e não é por uma questão de evolução espiritual. Não é porque eu quero me apresentar a vocês como alguém que tem essa plenitude toda, não. Eu auxilio sem colocar condições ou sem mesmo nem me lembrar do fator em si. É porque realmente eu não me lembro de ter ajudado. E eu me pergunto, será que eu realmente ajudei? Mas eu me lembro das pessoas que me ajudaram. Essas eu me lembro. Eu lembro que quando eu passava por dificuldade, sempre teve uma mão amiga que estava ali para me auxiliar. Um conselho, uma observação, alguém para me chamar a atenção.
E não era apenas os meus pais, pessoas externas também fizeram isso, que reforçaram o caráter a qual eu me apresento hoje, a qual eu trago até hoje. Então, dessa forma, nós temos muito o que estar observando. Mas nós temos alguns fatores na nossa existência que são preocupantes. Nós temos medo. Mas se eu perguntar para vocês, assim como eu posso perguntar a mim mesmo, do que você tem medo? Qual é o seu medo? Você pode me responder, eu posso responder para vocês. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da maldade, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo. Cada um vai poder colocar os seus fatores de medo, vai poder especificar algo. E alguns vão dizer, não sei do que eu tenho medo, porque eu tenho medo de tudo. É uma triste realidade, mas acontece isso. E uma boa parte, ou a maior parte das criaturas, realmente tem medo de tudo. Por isso não consegue classificar e não consegue focalizar. Às vezes, quando eu não estou muito bem de saúde, eu falo para minha esposa, eu falo, olha, eu não estou me sentindo bem. Por que você não vai no médico? Porque eu não sei onde está doendo. Está doendo tudo. Então eu vou esperar a dor centralizar, e quando ela estiver doendo num ponto só, eu sei que eu tenho que ir ao médico e falar, olha, está doendo aqui. Porque até então, não tem jeito de eu falar aonde que está doendo. E o medo, muitas vezes, é assim. Nós temos medo do quê? Nós deveríamos procurar entender qual é essa dificuldade, ou qual é esse medo que nós temos. Quantas pessoas, quantos aqui têm medo da vida? Você tem medo de viver? É algo que nós podemos dizer, não tem. Você tem medo da vida ou você tem medo de viver? É uma pergunta simples, mas que embanana a mente da gente. Medo da vida é da dificuldade em si. Medo de viver é experimentar o que as oportunidades nos dão. Muitas vezes nós temos medo do ódio. Nós temos medo do ódio do outro ou nós temos medo de odiar? Qual é a nossa maior preocupação? Qual é o nosso maior receio? Que os outros nos odeiem ou que nós venhamos a odiar os outros? Também é uma questão a qual nós nos pegamos às vezes pensando, e é interessante de se pensar. Temos medo do desprezo ou de desprezar? Nós temos essa preocupação de sermos desprezados pelos outros, ou nós nos preocupamos em desprezar os outros? Fatores que muitas vezes nós não nos atentamos e nós acabamos deixando passar. Nós temos medo de abandonar ou de sermos abandonados? Olha só, pergunta simples, mas a qual nós podemos raciocinar, podemos analisar. Voltamos ao medo. Muitos de nós temos medo da vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã, ou o que a vida me apresenta no amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós deixarmos o corpo físico e voltarmos para a pátria espiritual. Quem vive plenamente, quem vive intensamente não é se entregando ao que o mundo oferece, mas quem vive em plenitude, dando o melhor de si, ofertando o melhor de si, ele vai receber o melhor dos outros. E dessa forma, nós não precisaríamos ter medo da vida e nem de viver. Se nós não tivermos medo
do outro, do desprezo ou de desprezar, nós quebramos dois fatores de grande importância. Porque nós não colocaríamos expectativas no que o outro pode me apresentar, no que o outro, no nosso modo de entender, é obrigado a me dar. Pois ninguém é obrigado a dar nada ao outro. Eu só posso viver por mim. Não posso viver pelos outros ou para os outros. Eu preciso viver com os outros, que é bem diferente. O posicionamento, o direcionamento é outro. Então, se eu estiver vivendo com os outros, eu não ponho expectativa no que o outro vai me oferecer. Vejam bem, eu estou falando o que eu falei da outra vez, aqueles que estavam aqui ouviram, estou falando as palavras que eu fui dita lá de uma maneira diferente. Mas ainda são as mesmas palavras. Nós vivemos num estado de repetição. Nós ouvimos novamente e novamente ouvimos. E a nossa mente, muitas vezes, ela não guarda aquilo que já foi falado. Se nem eu lembro exatamente o que eu disse da outra vez, eu espero que vocês se lembrem do que eu disse da outra vez. Como que eu posso esperar de vocês se nem eu me lembro? Eu sei que eu já disse, mas exatamente o que não. Então, nós temos que estar analisando, né, bem isso. Viver a vida da melhor maneira que nos cabe. Então, nós não precisamos nos preocupar com o desprezo ou ter medo de desprezar. Porque muitas vezes a pessoa, pelo fator de medo de amar, ele sufoca, ele aprisiona, ele faz com que o outro, tenta fazer do outro um objeto. E ninguém é um objeto. Ninguém pertence a ninguém. Nós não somos de ninguém. Nós somos propriedades exclusivamente nossas. Eu pertenço a Deus. Deus não quer ter uma propriedade. Ele tem um filho. Ele criou um espírito. Mas ele não espera que nós sejamos propriedade dele. Ele espera que nós sejamos independentes. Independentes seguindo numa direção onde todos, seguindo da mesma forma, visem, prezem e desenvolvam o bem, a condição e a capacidade de amar. O que vocês falarem da minha existência, da minha vida, será uma oportunidade para aprendizado, para crescimento, para espiritualização. Contam-nos que um companheiro muito ativo dentro de uma casa espírita, dirigente de uma casa espírita, e ele direcionava os irmãos, era orador, e ele estava sempre em contato com as pessoas também de fora. E alguns irmãos dentro da própria casa tinham ciúmes do carinho com que ele era tratado. E ele não fazia nada para chamar a atenção. Na verdade, um destaque não é um privilégio, é uma oportunidade. E o que é pior, quanto mais você se destaca, mais visado você é e mais responsabilidade você tem. E esse companheiro não era diferente. Mas tinha um lá que era aquele perseguidor, que estava sempre observando, sempre tentando fazer alguma coisa ali para descobrir, né, como eles dizem hoje, né, uma falha desse irmão para jogar para os outros. E um dia ele foi passando e viu o irmão saindo de dentro do bar, cambaleando. Quando ele saiu, eles já estavam se preparando para ir para a casa espírita, né? Ele estava indo para a casa espírita.
ele passou e viu o companheiro que saiu de dentro do bar, cambaleou e caiu na calçada. Ele então foi para casa, espírita, e chegou lá. Olha, eu acabei de ver, né, o nosso companheiro lá, ó, saindo do bar, bêbado, cambaleou e caiu na porta do bar. Isso é uma vergonha. E falou para todos que estavam ali dentro. Nem conseguiram fazer o trabalho direito, né? De tanto que ele estava exultante com alegria de colocar a falha do companheiro. Até que, terminado o trabalho, eis que chega a notícia. O irmão estava passando na frente do bar, sentiu-se mal, entrou para pedir um copo de água. Quando ele saiu, teve uma crise de labirintite, caiu e se machucou. Foi levado para o atendimento. Então, como que nós estamos enxergando algo? É isso que nós precisamos estar analisando e avaliando. Para não incorrermos no erro, para não cometermos injustiças. E essas injustiças, elas são cometidas com muita facilidade, muitas facilidades. Com coisas que nós não sabemos, mas que nós supomos saber. E aí, elas se tornam prejudiciais à vida dos outros. Cada um é guardião da sua história, guardião de si mesmo, não guardião da vida do outro. Se nós gastarmos tempo observando a vida dos outros, nós não conseguiremos viver a nossa vida. E assim, muitas vezes, nós acabamos fazendo. Eu agradeço. Eu me lembro de uma oportunidade que eu fui fazer uma explanação do Evangelho no Bezerra de Menezes. Tinha uma senhora lá, Dona Jandira, que está no plano espiritual, e ela falou, olha, eu falei, gente, eu só bebo enquanto eu tiver água. Ela foi lá, foi para dentro, voltou com uma jarra desse tamanho de água, né? Que são os amigos, né? É lógico que eu não falei até acabar a água, senão ia ficar complicado, né? Não ia aguentar mais me ouvir. Mas, então, a pergunta a qual nós podemos realmente fazer: nós vivemos a nossa vida ou nós vivemos a vida dos outros? Foi para isso, e é essa a pergunta que eu estava preparando para fazer. Como que nós estamos dentro dessa existência? Vivendo a nossa vida ou vivendo a vida dos outros? É isso que nós precisamos estar analisando. Quando nós falamos do tempo, olha, o tempo de Jesus e o nosso tempo, nós já logo imaginamos que nós vamos falar da antiguidade, de Jesus no tempo dele, do que ele apresentou. E nós vamos falar de como são no nosso tempo agora, de como é a nossa realidade do agora. Mas o tempo de Jesus continua sendo o mesmo. O tempo, oportunidade, o tempo, vivência. Pois o Cristo de 2000 anos atrás, para nós, continua sendo o mesmo Cristo na atualidade. Ele não mudou os seus conceitos, apesar dele já ter evoluído mais de lá para cá. Isso nós podemos ter certeza, porque a evolução é constante. Então, aquele Cristo que nós tínhamos como modelo e guia, e ainda é o Cristo de 2000 anos atrás. Porque nós não temos a referência do agora. Mas se naquele tempo ele já era o esplendor de luz, imagine agora, se nós conseguíssemos então vislumbrar ainda mais o nosso Cristo amado. Então, Jesus daquele tempo se apresenta na nossa vida, e nós, como nós estamos apresentando para o Cristo? Como que nós estamos nos mostrando para o Cristo? Nós estamos mostrando essa evolução, a qual nós procuramos visualizar desde o início da explanação da noite de hoje. Nós podemos dizer que hoje nós somos melhores
do que nós estávamos quando com 10 anos. Naquela época nós vivíamos na simplicidade da infância. E hoje nós vivemos na maturidade mental. Não tem como apenas, nós tirando os mais jovenzinhos ali, não tem como nós aqui não falarmos que nós já temos maturidade para raciocinar, para analisar, para seguir. Quanto mais idade, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais vivência. Quanto mais vivência, maior a responsabilidade. Então, nós mais idosos temos mais responsabilidades. Mas os jovens que estão a caminho, prestem atenção nas nossas diretrizes, nas nossas falhas contadas, para que vocês não as cometam também e não precisam cometer. Vão cometer os próprios erros, não os meus. Nós vivemos a nossa vida ou a vida dos outros? Eu não vivo a vida do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. Eu tenho frações dessas gerações em mim. Mas eu não sou meu pai, que não era o meu avô, que não era o bisavô. Eu tenho a história de todos eles registradas em mim. O que meu pai me ensinou, recebeu do avô, do bisavô, e eu coloco em prática aquilo que eu amadureci como sendo importante. Não posso viver a vida deles, preciso viver a minha. Então cada um precisa viver a própria história, precisa fazer o seu próprio tempo, pegando o que de bom é oferecido, descartando o que não lhe serve. E como fazer isso? Seguindo conceitos do Cristo. O Cristo é modelo e guia. E como modelo e guia, é nele que nós precisamos nos firmar e nos direcionar. E tem muitos exemplos a serem seguidos. Dentro da própria doutrina espírita, nós temos grandes nomes da doutrina espírita que podem ser observados. Entre eles, nós temos o nosso querido Chico, a qual a casa leva o nome, temos Divaldo Pereira Franco e temos outros nomes aí que também fazem parte dessa composição abençoada. Modelos a serem observados, mas ainda precisamos fazer e viver a nossa história. É isso que nós estamos aqui para aprender. Eu vou ler uma passagem aqui do livro Fonte Viva, que se chama Cristo em Nós. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo.
Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Eu sempre procuro terminar a explanação do Evangelho com uma colocação, e eu disse que sempre quando eu tiver essa oportunidade, eu vou utilizar essa expressão. Nós pensamos ou acreditamos que é o Cristo quem precisa de nós, quando na realidade somos nós quem precisamos do Cristo. O Cristo nos convida, como está na leitura, a servir na sua obra abençoada, pois ajuda-se o próximo com aquilo que nós temos, com aqueles que nós temos. Ajuda-se o semelhante através das nossas obras. Mas nós precisamos muito mais do Cristo do que o Cristo de nós. Por quê? Ele já é Jesus. Ele já é o ser iluminado. E nós estamos tentando nos iluminar. Então a posição é essa. Não vamos achar que Jesus é aquele que nos deve, porque ele não nos deve nada. Pelo contrário, ele tudo faz para que nós cheguemos até ele. E não é com a cobrança, mas sim com as oportunidades que sempre nos são oferecidas. Qual é a sua história? É hora de nós analisarmos e pensarmos sobre isso. Veja, reveja, analise pontos, considere e assim esforce-se para transformar o seu momento na realidade que você quer. Se você não tem a vida que você gostaria, então trace um plano de conduta pautado nos ensinamentos do Cristo e lute para alcançá-lo. Porque se nós seguirmos os passos do Mestre Jesus e nos esforçarmos para encontrá-los, para encontrar Jesus, nós vamos nos iluminar da maneira como nós precisarmos. E quando chegar no final da nossa existência e nos for perguntado no plano espiritual, qual é a tua história? Nós vamos precisar ter uma resposta. E essa pergunta não será feita pelo Cristo, será feita pela nossa consciência. E nós não temos como mentir para nós mesmos. Podemos até tentar nos enganar, mas mentir para nós mesmos vai ser impossível. Então, tenha a consciência limpa do dever cumprido, e assim nós receberemos o galardão pela nossa atitude, pelo nosso trabalho. Essa é a esperança que nós carregamos e que nós desejamos que todos encontrem, que todos consigam atingir. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Agradeço a atenção de vocês e a oportunidade de falar novamente da doutrina espírita. Que assim seja. Obrigado, Sérgio. Você falando medo, eu estava pensando ali comigo. A gente tem, mas o meu maior medo é o lobo que existe dentro
de mim, dentro de todos. Todo dia de manhã eu acordo e falo assim: Senhor, me ajuda a vencer o lobo que existe dentro de mim. E a luta da gente não é para vencer o mal dos outros, é o lobo que existe dentro de nós. Então a gente tem que pedir muito a Jesus. Cada dia eu mato um lobinho para que ele não cresça na maldade, para que ele não tente nos destruir a nossa caminhada até o Mestre Jesus. O lobo danado. Então vamos pedir a Jesus que ele nos dê a luz para que nós possamos vencer o lobo que existe dentro de cada um de nós. E com a oração que Jesus nos ensinou, a gente vai dar término a esta parte da palestra, depois aos trabalhos, aos atendimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,